Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, gente, em Jeremias 34, verso 8. Jeremias 34, verso 8. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a obediência momentânea e a obediência sustentável. Aquela obediência só do momento e aquela obediência que permanece. Amém? O que a Bíblia diz sobre isso? Como é que isso funciona? Porque algumas pessoas, só obedecem momentaneamente. Então, nós vamos mergulhar em alguns textos da Bíblia. Primeiro, Jeremias 34, verso 8. Diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse livremente o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro livremente, cada um seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não os retiveram mais como escravos. Obedeceram e os despediram. Mas depois, diga comigo, mas depois, se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido, e os sujeitaram por servos e servas. Veio, porém, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz uma aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e a ti houver servido 6 anos. Despedi-lo-ás livremente, mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Não há muito havíeis voltado a fazer o que era reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. Tinhas feito perante mim aliança, e na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo, cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e vossas servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes para apregoardes a liberdade cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo, porque eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, mas para a espada, para a peste, para a fome, farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças pela sua palavra, Senhor. E nos colocamos, papai, na sua presença, como filhos que precisam ouvir a voz do Pai. Nós nos colocamos na tua presença, Senhor, porque reconhecemos que sem a sua palavra nós estamos perdidos. O nosso coração, Senhor, a nossa carne já teria nos tragado, Pai. Mas a sua palavra, o seu Espírito, tem nos trazido, Pai, para o centro do teu querer. E nós recebemos a sua palavra com mansidão. Nós honramos a sua palavra nessa noite. Nós recebemos com mansidão a palavra em nós enxertada. Nós colocamos a mente de cada pessoa aqui nessa noite na tua presença. Nós oramos para que a tua palavra desça ao coração, Pai, e dê frutos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O que estava acontecendo aqui? Nabucodonosor iria invadir, Jerusalém. Haviam 2 cidades que ainda estavam de pé. Mas Deus avisou ao rei Zedequias que
aquelas cidades não iam ficar de pé. Jerusalém, de fato, seria invadida. O rei de Jerusalém seria entregue para o rei da Babilônia. E nesse meio tempo, eles haviam feito uma aliança com Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, lembra que o povo de Israel ficou 430 anos no Egito como escravos? Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus deu uma ordem para eles. Olha, eu livrei vocês da escravidão. Não escravizem ninguém, não. Vocês sabem como é ruim ser escravo. Vocês sabem o que é o jugo da servidão. Então, se vocês tiverem comprado algum escravo, que ele trabalhe para você 6 anos. Mas no 7º ano, libera ele, liberta ele. Não é? Deus estava querendo colocar o coração do povo a fazer com os escravos aquilo que eles gostariam que Deus tivesse feito com eles, que foi tirá-los da casa da servidão do Egito, porque eles eram escravos. A Bíblia diz que o povo fez isso. Por um tempo, liberaram os escravos, liberaram os servos, fizeram aliança com Deus, mas depois de um tempo, eles arrependeram de ter feito isso. E pegaram os escravos tudo de novo, e pegaram os servos tudo de novo, e subjugou todo mundo outra vez. Irmãos, e Deus não gostou nada disso. Porque como é que o povo está na iminência de receber um livramento de Deus, uma cidade que está entregue para um rei inimigo, e eles ainda utilizam de armas que não eram para ser utilizadas, porque quem quer misericórdia, anda em misericórdia. Quem quer perdão, anda em perdão. Quem quer justiça, anda em justiça. Então, como que eles estão querendo um milagre de Deus desse tamanho e ainda tem um comportamento contrário? E quando eles quebraram essa aliança, foi a gota do limite para Deus. Então, Deus vem através de Jeremias e diz, olha, os pais de vocês fizeram a mesma coisa. Eu tirei eles do Egito. Tirei eles da casa de Faraó. Eles deviam ter aprendido a lição. Mas eles voltaram a escravizar. E por causa disso, eles não herdaram a terra que eu prometi para eles. Agora vocês estão fazendo a mesma coisa. Quem foi também que se arrependeu de ter libertado os escravos? Diga comigo, Faraó. Faraó. O povo nutriu com relação a Faraó, depois de tantos anos de escravidão, nutriu uma ira, uma revolta. O Egito era inimigo. Né? Hoje o Brasil fala bem de Portugal. Né? Todo mundo hoje quer morar em Portugal. Mas eu lembro na minha época escolar, na 4ª série, mais ou menos, 5ª série, 3ª, estudando a história do Brasil, Portugal era aquele povo que tirou as nossas riquezas, não é? Portugal era aquele povo que tirou o ouro do Brasil, que fez mal ao Brasil, que colonizou o Brasil de uma maneira que satisfez apenas a ele, né? A eles, né? E o salvador da pátria foi Dom Pedro, não é? Não foi assim que a gente aprendeu? Mas hoje todo mundo quer ir para Portugal. Aqui tinha acontecido o contrário. Eles nutriram pelo Egito um sentimento ruim. E como é que eu sei que eles nutriram? Porque eles repetiram o que Faraó fez. Faraó não soltou eles, depois foi atrás? Não foi assim? A Bíblia diz que depois da 10ª praga, quando Faraó perde seu filho, Faraó deixa o povo ir. E a Bíblia diz que o povo sai com riquezas e abundância, porque os servos queriam que Israel fosse embora. O Egito tomou pavor de Israel. Mas quando a emoção de Faraó passou, o que foi que aconteceu? Ele mandou atrás, não foi assim? E os cavaleiros de Faraó morreram afogados, porque Deus julgou Faraó também, e o seu povo. Aqui a gente tem Israel, não sei quantas gerações depois, fazendo a mesma coisa. Observa que tudo aquilo que a gente não perdoa, a gente... Vamos dizer de novo, que vocês já ouviram isso bastante aqui na igreja. Tudo aquilo que a gente não perdoa, a gente repete. A gente repete. Então, Deus não gostou dessa atitude aqui. E falou, olha, eu vou apregoar a liberdade para vocês.
Mas a liberdade para vocês, você precisa escolher em que área vocês vão morrer. De peste, de fome ou de enfermidade. Nesse meio tempo, Deus chamou Jeremias. E eu quero que você vá comigo agora para o capítulo 35, verso 1. E diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e aos seus irmãos, e a todos os filhos deles, e a toda a casa dos recabitas. Os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maaseías, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos. E disse-lhe: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantarei, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para a nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas e ainda assim obedecemos. E tudo fizemos como nos ordenou Jonadab, nosso pai. Agora vá comigo para o verso 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai agora e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje eles não beberam, mas obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceste. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um dos seus caminhos, fazei boas obras, boas ações, não sigais outros deuses para servi-los, assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Olha para cá. O que foi que aconteceu? Deus pediu que Jeremias chamasse um grupo de homens, os recabitas. Era um clã nômade, não é? A esposa de Moisés saiu desse clã aqui. Eles eram nômades, viviam no deserto. Foi assim que Moisés encontrou Jetro e a sua esposa. E esse povo aqui, da descendência de Jetro, eles tinham feito uma aliança entre eles, de que eles viveriam nômades. Eles eram metalúrgicos, eles tinham outras profissões, mas eles viveriam em tendas. Eles não iriam para a zona urbana. E também eles não beberiam vinho sob hipótese alguma. Nem eles, nem os filhos, nem as mulheres. E eles fizeram uma aliança há muito tempo atrás. Então Deus diz assim: agora, Jeremias, chama esses filhos desse povo e traz para o templo. Quando chegar no templo, enche as taças de vinho e coloque vários copos. E diga para eles assim: agora bebam. Jeremias faz exatamente o que Deus disse. Só que apesar de Jeremias ser profeta, aquele povo tinha uma aliança de obediência. Então, quando Jeremias diz, bebam, ele diz, a gente não vai beber não. Porque nós temos uma aliança. E essa aliança vem dos nossos pais. Nós não bebemos.
Gente, a coisa estava acontecendo no templo. Podia ter até uma aparência de sagrado. Quem estava falando era o profeta Jeremias, na ocasião, um dos mais respeitados. Mas eles obedeceram à aliança. E aí Deus falou, olha, os recabitas, um povo nômade de deserto, honra os seus preceitos. Mas o meu povo, quando obedece, que já é difícil, ainda volta atrás. Vocês estão entendendo? E aí, gente, é que nasce a pregação de hoje sobre uma obediência momentânea e uma obediência sustentável. Quando é que Deus espera de nós obediência? Deus espera de nós obediência porque nossa natureza hoje é uma natureza caída. A nossa natureza hoje, ela tem uma inclinação para o pecado, para uma satisfação pessoal. A nossa natureza hoje, ela luta contra a vontade de Deus. No nosso corpo, como Paulo diz, nos nossos membros, está a lei do pecado. Nós temos essa inclinação por causa do pecado. Por isso Deus disse não. Quando Deus diz não, Deus espera a nossa obediência. Mas por que Deus diz não? Porque nós não temos condições de discernir o que é bom e o que é mal. Eu vou ler com vocês um texto, abra comigo em Romanos capítulo 8. E o apóstolo Paulo, ele vai explicar para a gente quando foi que ele conheceu o mandamento e o pecado. Romanos capítulo 8, nós vamos ler aqui a partir do verso... Só um minutinho. Não, Romanos 6. Vamos ler a partir do verso 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, porque escravo não tem vontade própria, compreende? Então não pode ser punido, porque está debaixo de uma escravidão. Naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso futuro para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vá comigo para o verso 7 de Romanos 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Traduzindo, quando é que Deus começa a nos dizer, não faça isso, não faça aquilo? Olha o perigo aqui. Porque como a nossa natureza caiu, a obediência se tornou necessária porque nós perdemos a sensibilidade espiritual. Então Deus precisa dizer, não. Não faça isso. Não vai por esse caminho. Não toma essa escolha. Porque como nós perdemos a sensibilidade espiritual, as nossas escolhas ficaram comprometidas. A gente escolhe pela conveniência, pelo que dá menos trabalho. A gente escolhe pelo que é mais fácil, pelo que é mais vantajoso. Então, quem nos apresenta o que é pecado é a própria lei, é o próprio não de Deus. Então, quando Paulo está dizendo assim, olha, eu não saberia nem o que era cobiça, se eu não tivesse ouvido, não cobiçarás.
Então, o mandamento de Deus, a ordem de Deus, requer obediência, porque nós perdemos a capacidade de, por nós mesmos, definirmos o que é justiça. Amém? Definirmos o que é certo. A obediência, gente, ela é sustentada pela nossa fé. Ninguém obedece a Deus só porque tem vontade. Ninguém obedece a Deus só porque acha bonito. Ninguém obedece a Deus só porque é legal e está todo mundo obedecendo. Nós só obedecemos a Deus por causa da nossa fé. É a fé que sustenta uma vida de obediência. Se você for comigo aí para Hebreus 11, vá lá rapidinho. Hebreus 11. Eu quero ler um texto para vocês, tenham paciência comigo. É que eu preciso fundamentar. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele fez o que, igreja? Obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O que é que estava por trás da obediência de Abraão? A sua fé. Então, por que nós temos dificuldade de ter uma obediência sustentável? Porque a nossa fé é fragilizada ou fragmentada. Nós estamos em uma era que a igreja se dividiu por denominações que têm afinidades com coisas específicas. Então, é fé para cura, é fé para eu conquistar isso, é fé para eu ganhar aquilo, é fé para isso aqui. Nós fragmentamos a nossa fé em várias fatias e nós não conseguimos ter uma obediência sustentável, porque a nossa fé não é aquela fé bíblica da qual Deus disse: o meu justo viverá pela sua fé. A fé é o que está por trás da nossa vida e não é fragmentada. A fé é uma só fé, um só batismo, um só Senhor. A fé é uma só. Mas como a nossa fé está fragmentada em várias coisas, nós não conseguimos ter uma vida de obediência sustentável. Por que Abraão obedeceu? Vamos lá. Abraão primeiro obedeceu o sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Por isso que Deus começou uma descendência em Abraão. Por isso que ele é chamado de o pai da fé. Agora, que coincidência, o pai da fé é o mesmo que entrega o seu filho para ser sacrificado. Talvez o mais alto nível de obediência. Estamos falando do pai da fé e alguém que obedeceu no nível mais alto que a gente conhece. Amém, igreja? Porque a fé está por trás de uma vida de obediência. E nessa noite eu quero convidar você a desfragmentar a sua fé. Colocar tudo junto outra vez e acoplar isso à sua vida. Porque se você vive por fé, irmãos, quer o dia nasça ensolarado, quer o dia nasça nublado, você está firme. Amém? Quer as coisas vão dar certo, quer as coisas deem errado, a sua fé está firmada. Compreendeu o que eu estou falando? Então, não existe obediência sustentável em uma fé fragmentada. Diga comigo, não existe obediência sustentável para quem vive crendo em coisas separadas. Porque Deus não nos pede para crer por coisas. Deus nos pede uma vida de fé. O meu justo viverá pela sua fé. Se nessa noite eu pudesse te perguntar, tirando as coisas que você deseja, salvação da sua família, pagamento das suas contas, realização de alguns sonhos, ok, sobra o que na sua fé? Não, pastor, aí já está bom. É como se fé fosse apenas o meio que nós adquirimos coisas.
E eu ouvi até um absurdo de uma pregação, dizendo que a fé é como um cartão de crédito, que você passa na terra e compensa no céu. Não. A minha fé, ela revela quem eu sou. Eu sou a minha fé. Amém? Eu sou a minha fé. A minha fé está por trás da minha vida, das minhas atitudes, das minhas escolhas, das minhas mudanças, das minhas renúncias, do meu crescimento. Fé deve estar acoplada à sua vida como um todo. E se as coisas pelas quais você está crendo não acontecerem? Então você não tem mais fé? Amém, igreja? A fé de Abraão sustentou a sua obediência. E agora eu quero te fazer uma pergunta. O que tem sustentado a sua obediência? Tem pessoas que obedecem por medo. Escuta isso. Tem gente que obedece por medo. Medo de quê? Medo de ir para o inferno. Tem gente que obedece por um senso moral, não é? Como aquele jovem rico e os fariseus. Eu vou obedecer porque eu preciso seguir um padrão moral. Tem gente que obedece por conveniência. O grupo que eu estou, todo mundo obedece, eu vou obedecer também, não é? Eu vou obedecer porque eu quero que Deus me veja. Eu vou obedecer porque eu quero que Deus faça isso. Eu vou obedecer porque eu quero que Deus faça aquilo. Esse tipo de obediência é momentânea. É que nem esse povo de Israel. Liberta os escravos. Vamos ver aqui se Deus muda de opinião a nosso respeito. Pode ir embora os escravos. Vai todo mundo embora. Vai. Nós perdoamos vocês. Pode ir embora. Vão lá. Passou a emoção. Escraviza todo mundo de novo. Deus não libertou. Deus não fez o que a gente queria. Compreende o que eu estou falando? Compreende o que eu estou falando? E o que estava no coração desse povo? Um povo que foi liberto do Egito. Um povo que foi liberto da escravidão. Mas não aprendeu o que é a dor da escravidão. E como nós falamos no início da mensagem, Faraó fez isso aí. E aquilo que você perdoa, você não, você repete. Aquilo que você não perdoa, você internaliza. Aquilo que você não perdoa, somatiza, vira doença, vira mágoa, vira dor. E daqui a pouco externa nas suas atitudes. Aquele povo fez igualzinho o Faraó fez. Libertou e depois quis prender de novo. Irmãos, e tomem cuidado quando Deus te favorece e você vai lá e pisa alguém. Toma cuidado com isso, porque geralmente os exemplos bíblicos, o fim não é bom não. A gente tem um exemplo do credor incompassivo. O cara que devia muito dinheiro, o seu senhor perdoa e ele pega um cara que devia bem menos pela goela e me pague. O cara clama por misericórdia, pede um prazo, e o cara lá me pague. Não exerce misericórdia, não perdoa, porque ali não era nem misericórdia, era ele perdoar completamente, porque o tanto que ele foi perdoado, ele tinha que perdoar do mesmo jeito. Não é assim? A Bíblia diz que o pessoal viu e levou isso para o Senhor. Olha, aquele cara que o Senhor perdoou, sabe? Sei. Pronto, ele está ali na esquina, ó, pegando um cara que deve ele, engarguelando para pagar. A Bíblia diz que aquele senhor fica furioso. Isso aqui, Jesus está falando que o reino de Deus é assim. Ele está retratando como Deus nos trata, amém? Chamou ele e disse, rapaz, eu perdoei você. Você me pediu misericórdia. Eu perdoei você. E você faz isso, pois agora você vai ser lançado na prisão pelos verdugos. E você não vai sair de lá até que você pague o último centavo. Se o cara não pagava livre, vai pagar preso? Não. E verdugos na Bíblia significa espíritos atormentadores. A pessoa vive atormentada. Quem não dá o que recebe de Deus, vive uma vida de tormento. Cuidado quando você não libera aquilo que você recebeu. Amém? De graça recebeste, de graça dai. Então, muita gente vive atribulado, depressivo, estressado, com os cabelos arrancando. Não tem acesso aos milagres de Deus para entrar. Porque na hora que tem a chance de ser misericordioso, é tirano. Não lembra do que Deus já fez. Tem gente que não lembra nem que passou a mesma situação e alguém perdoou.
Exatamente como esse povo fez aqui. Deus liberta do Egito e eles escravizam uns aos outros. Compreendem o que é isso? Não estava escravizando nem de outras nações. Ele estava escravizando uns aos outros, gente. Uns aos outros. É misericórdia. Então, como é que está a base da sua obediência? Você está obedecendo a Deus por quê? Aí você vai saber se sua obediência vai ser momentânea ou se ela vai ser sustentável. Uma obediência é sustentável. Sabe quando? Quando você tem uma fé em Deus, que quer Deus faça, quer Deus não faça, está tudo bem. Eu já fui abençoado mais do que eu mereço. Compreende o que eu estou falando? Deus já me deu mais do que eu merecia. Eu fui alcançado com misericórdia. Alguém que vem com esse coração, irmãos, Deus pode confiar uma série de milagres, brota na frente. Mas muita gente é como Israel. Só obedece no momento. Se eu quero ser liberto, então eu vou libertar o povo aqui para ver. E aí Deus não faz nada. Segura por um tempo. O medo vem. A insegurança vem. As cidades fortificadas vão caindo. O rei vai levado preso. O que eu vou fazer na minha vida? Eu tenho que voltar a escravizar. Então é uma coisa muito perigosa. Porque se a gente for ler Hebreus 11, esses homens e mulheres de Deus só chegaram onde chegaram e só obedeceram porque eles creram. O que está por trás da sua fé? Por que você serve a Deus? Por que você é crente? Por que você está aqui nessa noite? Por que você vem toda terça, quinta e domingo para a igreja? Por que você mudou os seus hábitos? Por que você mudou a sua rotina? O que está por trás da sua fé? Queridos, se isso for seco, se isso não tiver solidez, muitos estarão aqui hoje, mas não estarão amanhã. Essa é a razão pela qual as igrejas enchem por um tempo. E depois, com gente que estaria na igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que faria tudo quanto é tipo de voto, sacrifício. Aí você, daqui a pouco, você vê aquela pessoa na mesa de um bar. Oxente, como assim? Fulano não estava firme na casa do Senhor, não ministrava a palavra. Como que fulano está assim agora? Obediência momentânea, motivos momentâneos. Obediência eterna, motivos eternos. Motivos eternos. Se você não tem motivos eternos, a sua obediência vai ser só para aquele momento. Para o momento da conveniência. Vou obedecer para salvar meu casamento. Vou obedecer para minha empresa não falir. Vou obedecer para eu não ser descoberto no meu pecado. Vou obedecer para Deus curar meu filho que está doente. Percebe? Deus é misericordioso e Ele pode intervir nessa situação e operar um milagre porque Ele é bom. Mas você não é o seu ministério. Você não é o seu trabalho. Você não é o seu casamento, nem você é seu filho. Quando essas coisas saírem de você, o que sobra? Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porque a fé é o que está por trás da obediência. Então, hoje, o Senhor está nos chamando a atenção. Primeiro, como é que está o nível da sua obediência? Se formos para a vida de Abraão, o primeiro nível de obediência, irmão Martins, é o nível da separação. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Se você não se separa de quem está indo para o outro lado, você vai para o outro lado junto também. Se você não tem coragem para separar, cortar vínculos, não estou dizendo que você não tem que deixar de amar as pessoas. Mas nós precisamos dar testemunho, amém? Então, se você não se separa de quem quer ir para um outro lado, você vai acabar indo também. Salmo 1 diz o que, igreja? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. O primeiro nível de fé é um nível de separação. Te amo, admiro sua vida, mas eu entendo que agora nós temos caminhos diferentes. E não dá mais para sentar na tua mesa, porque agora a gente está, infelizmente, agora você não crê como eu creio. E seja honesto. Paulo fala sobre isso, que aliança ou que comunhão há entre a luz e as trevas, entre Cristo e Baal, ou Belial. A resposta é uma resposta retórica, nenhuma. Não há comunhão. E na vida de Abraão foi assim. A primeira prova de obediência e fé foi a prova de separação da família. Abraão não precisava deixar de amar a família, mas não dava mais para estar onde a família de Abraão estava. Porque a família de Abraão era de Ur dos caldeus, o berço da idolatria, a mãe da Babilônia. Os caldeus geraram os babilônicos, grandes inimigos do povo de Deus, apesar de Deus ter usado muitos babilônicos para abençoar o povo de Deus. Mas é a primeira prova da separação. Depois, pastora, da separação é o quê? A prova da perseverança. Às vezes diz que Abraão peregrinou com Sara sem saber para onde ia, mas confiando naquele que tinha lhe feito uma promessa. Não é? É a prova de você perseverar com a última palavra que Deus te entregou. Amém? Deus não precisa me dizer algo novo enquanto eu não sair do lugar velho. Amém? Deus não precisa te dizer algo novo. Esse é o motivo por qual muitas pessoas falam: pastora, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Deus faz parte. Quando chegar a próxima fase, Ele vai falar. Enquanto isso, se alimente da palavra que Ele te entregou lá atrás. Amém, queridos? Enquanto isso, se alimente da palavra que Ele entregou lá atrás. A pandemia tem 2 anos, né? Há quase 3 anos, eu lembro que Deus me deu uma palavra só, que era para seguir a nuvem, porque Ele já tinha se movido. E era para nós entregarmos o templo anterior. E Ele nos guiaria para um outro lugar. Ficamos um tempo online, como vocês sabem da história, até que viemos para cá. Gente, aquela palavra de lá da nuvem sustenta até Deus dar a próxima palavra. Eu lembro que há 3 anos atrás também Deus falou comigo. Pelo menos 3 anos. Agenda fechada, dentro de casa, com seu marido e seus filhos. Para quem viajava, como eu viajava, para quem tinha a agenda que eu tinha, isso era inimaginável. Porque era isso que pagava as nossas contas. Igor era pastor voluntário, a igreja estava começando. Imaginar 3 anos dentro de casa era muito difícil. Estamos completando os 3 anos para a glória de Deus. Amém? Pastor, e agora? Não sei. Ele não me deu a outra palavra ainda. Ele é quem fica, vamos lançar o e-book? Pastora, vamos fazer isso. Eu sei que Ele me ama. E quer fazer o ministério andar e pessoas serem abençoadas. E eu já até tentei. Mas quando eu não escuto Deus dizer assim, pode ir, irmãos. Posso até montar o cenário, mas na hora H eu entupo. Porque sem a unção, é só um papel? É só um roteiro? Como tantos outros? Eu não tenho uma próxima palavra, ainda estou na palavra, fique dentro da sua casa. E essa palavra tem me alimentado por esses 3 anos. Deus não precisou me dar outra palavra. Na hora que a outra fase chegar, Ele vai falar com você a mesma coisa. O que Deus falou a última vez para você? Vem para os meus caminhos. Eu amo você, deixa eu perdoar seus pecados. Deixa eu transformar a sua vida. O que Deus quer de mim agora? Nada, só quer que você fique com essa palavra. Vai transformando sua vida, vai mudando suas atitudes, vai se expondo ao Evangelho, amém? Vai fazendo isso aqui. Na hora da próxima fase, Ele vai falar. Mas a sua fé, a nível de perseverança, precisa ser provada. Abraão não sabia, mas esses níveis de fé que ele estava andando, estavam preparando ele para o ápice disso.
que era o receber Isaac, devolver Isaac e receber Isaac de novo. Porque até as provas são de acordo ao nível da nossa fé. Amém, queridos? Até as nossas provações são de acordo ao nível da nossa fé. Fora aquelas que a gente caça, né? Tem um povo que procura tribulação para si. Esse grupo é o grupo da tolice. Me refiro às provações que vêm de Deus. Amém? Eu já estive no grupo do povo que caça tribulação. E é bem ruim estar lá. É bem ruim. Mas as provações que vêm de Deus, elas acompanham o nível da nossa fé. É igual uma criança em idade escolar. A quem mais é dado, podem falar mais forte? A quem mais é dado, Deus vai nos acompanhando, irmãos. Acompanhando a nossa estrutura interna de fé e a nossa estrutura interna de obediência. E é a sua fé que sustenta a sua obediência. Amém? Jesus, não se escandalize com o que eu vou dizer não, viu? Jesus no Getsemane, eu posso dizer que ele estava nas gotas da fé. Suando sangue, com medo. A Bíblia diz que um anjo do Senhor o consolava. Eu não creio que anjos consolam. Eu creio que ali era o próprio Espírito Santo com ele. Aí ele diz: Pai, se possível, dá outro jeito de salvar a humanidade. Contudo, que seja feita a sua vontade. A partir dali, quando ele viu que Deus se calou, porque Deus não tinha outra palavra. A palavra era aquela, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Essa era a palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa era a palavra. Da barriga da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente e ela ferirá o calcanhar. Deus não tinha uma nova palavra, então Jesus se cala. E é por isso que ele vai como ovelha muda para o matadouro diante dos seus tosqueadores. Por quê? Porque Deus não tinha uma outra palavra. Então, qual é a palavra de Deus para você? Temos aqui Rogério e Alê. Deus soprou vocês para Aracaju. Qual é a próxima palavra de Deus? Na hora certa ele vai dizer. Enquanto isso, a gente segue o rio. Amém, queridos? Mas obedeça na vocação que você foi chamado. E não paute a sua fé no que Deus pode fazer. Paute a sua fé naquilo que Deus mandou você fazer. A fé da obediência é a fé que recebe. Amém? A fé da obediência é a fé que recebe. Depois nós temos aqui a fé de Abraão, provada mais uma vez. Em Sara, sua esposa, engravidar. Velha, estéril. E ele também. Abraão creu. Isso lhe foi imputado por justiça. Sara engravida. Isaac nasce. A pupila dos olhos de Abraão, sim ou não? O menino dos olhos de Abraão. Mas Deus tinha dito que ele seria pai de multidões. Mas de vez em quando Deus é antagônico. Só para provar o nosso coração. Ele não é antagônico no seu caráter. Mas ele prova o nosso coração, Marilyn. E aqui para provar Abraão, ele diz: Abraão, sabe teu filho. Claro, só tem um. Isaac, a quem tu amas, oferece-o em holocausto. Irmãos, a Bíblia diz, Hebreus fala sobre isso, Gênesis também, que Abraão subiu mudo. Isaac, mudo. Porque Deus não tinha dado outra. Quando chega no cume do monte, que não tinha mais jeito. Abraão olha para os seus servos e diz:
Eu e o moço vamos ali adorar. E tendo adorado, voltaremos. Que voltaremos? Se Deus tinha pedido Isaac. Lá em Hebreus o autor explica. Porque ele cria que Deus era poderoso para trazer Isaac de volta à vida. O interessante é que Abraão nunca tinha visto uma ressurreição. Ressurreição vem bem depois. Abraão nunca tinha visto, ninguém nunca tinha falado de ressurreição. Mas a fé que sustentou a obediência de Abraão fez gerar em Abraão o sonho certo. Se Deus me prometeu descendência de Isaac, se Isaac morrer, Deus traz Isaac de volta. E a Bíblia diz, vocês conhecem a história? Quando Abraão levanta o martelo, o punhal para sacrificar Isaac, a Bíblia diz que brada uma voz do céu e diz: não, Abraão, agora eu sei que temes a Deus. E quando Abraão olha para o lado, tem um cordeirinho ali nos arbustos. Ele sacrifica ao Senhor. E o que ele disse para os servos dele acontece. Eu e o moço vamos ali adorar. E tendo adorado, tornaremos para vocês. A fé para a vida. Entende? Abraão confiava tanto no caráter de Deus. Tanto no caráter de Deus. Que se Deus me prometeu descendência de Isaac, eu não vou questioná-lo. E agora como é que vai ser se o menino vai morrer? Ele sabia, ele confiou em Deus. O Deus que me tirou de Ur dos Caldeus. O Deus que me tirou da casa dos meus pais. O Deus que me fez perseverar em uma palavra. O Deus diante de quem eu levantei altares. Esse Deus não vai falhar. Então Abraão não questiona Deus. Ele gera a fé certa no seu coração. Se Deus levar Isaac, Deus me devolve Isaac. Porque Isaac é minha promessa. Nós queremos viver esses níveis de fé sem desfrutarmos o mínimo da obediência. Obediência de momentos. Obediência numa campanha da igreja. Obediência, sei lá por quais motivos, porque o mundo está se acabando. Não. Diga comigo assim: Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Agora diga o seu nome. Vou dizer o meu. Susan, sendo chamada, pela fé, obedeceu. Diz isso mais uma vez. Susan, diga o seu nome. Sendo chamada, pela fé, obedeceu. E não é uma obediência de momento. Eu te entreguei a minha vida, os meus anos, meu futuro, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna. Diga para a pessoa do seu lado assim: Deus não te chamou para uma obediência de momento, porque o justo dele não obedece de vez em quando, mas vive pela fé. E é melhor obedecer do que sacrificar. Enquanto você obedece, Deus te aumenta.